Gente, vamos dar continuidade com a nossa aula. Agora nós vamos assistir a aula de geografia, né? E nós vamos falar sobre a importância da vegetação para o solo e a água. O que é que tem a ver a vegetação com o texto que a gente leu agora há pouco? A fábula do leão e o mosquito. Tudo a ver, né? Mosquito está na floresta, o leão está na floresta. E a floresta, ela é feita de quê? De vegetação. Então, o rei da floresta, o rei da vegetação é o leão. E aí, dentro da floresta, dentro da vegetação, a gente encontra inúmeros mosquitos, né? E não tem nem como a gente contar, porque a gente não vai lá fazer essa contagem, ou seja, catalogar todos os tipos de mosquitos que lá existem. Mas se que existe, existe. Então, gente, nós vamos ver a importância da vegetação para o solo e também para a água. Como vocês veem aí abaixo, a gente tem uma gravura onde a gente tem uma grande cratera. Cratera é buraco. Já viram um buraco? Pronto, é uma cratera. Então a vegetação, ela funciona como se fosse uma camada protetora. Como se fosse um lençol que envolve o quê? O solo, para proteger ele. Então a vegetação, ela funciona como essa espécie de camada protetora para o solo, ou seja, essa vegetação, ela protege ele, o solo, né? Protege o solo de quê? Das ações. Que ações são essas? Ações do vento, as ações da chuva, ações do sol e tudo mais. Então, quando você vê falar em vegetação, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela vem para proteger o solo, ela vem para proteger das ações da chuva, porque a chuva tem a água vem com enxurradas, aquela correnteza, e se não tem a vegetação, então vai acabar prejudicando o solo. O sol também não vai bater diretamente no solo, por conta de quê? Por conta da vegetação. Observem bem aí, que o slide aí que a tia fez, ele é cheio de árvores, não é isso? Por quê? Porque essas árvores, elas vão proteger o solo do sol e da água. Assim como também o vento, porque esse vento, ele vai ser impactado pelas árvores, vão ser, ou melhor, o vento, ele vai ser impactado pelas árvores e assim vai proteger o solo, certo? Então, veja só, vamos ver aí esse esquema. O desmatamento, o que é o desmatamento? O desmatamento é simplesmente o homem cortar desenfreadamente as plantas, as árvores, a vegetação de um determinado lugar. Quando ele desmata, quando ele corta as árvores que aí existem no solo, ele está colocando esse solo em perigo. Ou seja, está colocando esse solo em exposição para quem? Para a água da chuva, para o vento e para o sol. Como eu disse para vocês, as árvores servem para quê? Para proteger o solo de quem? Da água da chuva, do vento e do sol. Então, a partir do momento que o homem corta suas árvores, ele está colocando em perigo quem? O solo. Está colocando em perigo o solo, porque a água da chuva vai prejudicar ele, o vento vai prejudicar, assim como o sol também. Aí a gente tem o quê? Quando tem
muita água. Então, o solo, ele vai ficar o quê? Exposto. E se ele fica exposto, ele o quê? Entra em degradação, ou seja, ele se degrada. Então, o desmatamento leva o solo a ser degradado? Leva. Leva ele a ficar exposto? Leva. Quando tem o desmatamento, o que é que acontece? A água da chuva, ela pode ficar poluída? Pode. Essa água, ela vai correr para onde? Ela vai escorrer para o leito dos rios. Então, no leito dos rios, quando ela chega, ela pode levar restos de animais que morreram, por exemplo. E ali vai o quê? Contaminar, ou seja, vai poluir a água. Então, o desmatamento, resumindo, ele leva à exposição do solo, à água da chuva, ao vento e ao sol. E aí, juntando os dois, esse mesmo desmatamento, ele faz o quê? Ele prejudica o solo, porque o solo ele fica exposto e se degrada, e também ocasiona o quê? A poluição da água, que escorre para onde? Para o leito dos rios. Quem é o leito dos rios? É cada lado, o lado direito e o lado esquerdo, né? Continuando, a gente tem como o desmatamento prejudica o solo e a qualidade da água. Então, o solo, ele se prejudica muito com o desmatamento. Veja aí essa gravura, por exemplo. A gente tem aí um grande desmatamento. E esse desmatamento, ele prejudicou essas águas? Sim, prejudicou. Por quê? Porque ele pode trazer o quê? A poluição para essas águas. E outra, quando você faz isso, corre o risco desse solo, ele terminar o quê? Degradado, certo? E aí a gente pode ver que existe aquele solo com vegetação e existe também aquele solo onde tem a ausência de quê? De vegetação. A gente tem nessa primeira imagem aí, a gente tem, por exemplo, aí uma mata fechada. Se é uma mata fechada, é porque a gente tem bastante plantas, ou seja, esse solo aí, ele é um solo reflorestado, ou seja, a floresta aí, a vegetação, ela está quase que intacta, né? Não vamos dizer que ela está intacta, porque dá para a gente perceber que tem uma estradazinha aí, né? Então, ela já tem a ação do homem aí. Mas esse tipo de solo aí com floresta, ele sofre bem menos. Ele sofre menos a ação do vento, sofre menos a ação da chuva, como sofre menos também a ação do sol. Do sol, e vem também aí o outro solo. O que é que vocês observam aí? A gente tem uma outra imagem, e nesta outra imagem, a gente tem plantas? Não. A gente tem árvores altas? Não. A gente tem uma plantação rasteira? Também não tem. A gente tem um solo totalmente desprotegido. Então, esse solo que é totalmente desprotegido, ou seja, que é sem floresta, ele sofre bem mais as ações da chuva, das águas da chuva, sofre bem mais as ações do vento, sofre bem mais as ações de quem? Das águas, do sol. E o que é que acontece? Um solo como esse, ele pode se tornar
um solo que improdutivo. Ou seja, aí o homem não vai conseguir cultivar esse solo para conseguir nenhum tipo de alimento, por exemplo, o milho, o feijão e até plantas mesmo, né, minha gente? Que tem muitas plantas que são plantadas, como por exemplo o eucalipto, que é de onde sai o papel que vocês usam para fazer as atividades. Esse papelzinho que vocês usam aí é feito de quê? Do eucalipto. Então, se esse solo ele está totalmente sem vegetação, significa dizer que esse solo ele vai sofrer bem mais as ações do vento, da chuva e do sol. E assim ele pode se tornar um solo totalmente improdutível, ou seja, não vai ter produção nenhuma para